Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 5 do segundo dia da Unifesp de 2021. Então, bora lá. E ela começa assim. Analise o heredograma no qual estão indicados os tipos sanguíneos do casal Gustavo e Thalita e de sua filha Aline, de acordo com o sistema AB0 e RH. Na letra A, ele pede a presença ou não dos tipos de aglutinogênios nas hemácias, que são determinados geneticamente, permite identificar os grupos sanguíneos para o sistema AB0 e RH. Indique o genótipo da irmã de Thalita quanto ao sistema AB0 e qual a característica fenotípica impede Thalita de gerar um filho com eritroblastose fetal. Então, antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e deixarem... Antes da gente começar, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. E se vocês ficarem com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. Então, vamos lá. Ele pede para a gente indicar o genótipo. Genótipo, então, significa que a gente tem que indicar quais são os genes e os alelos da irmã de Thalita quanto ao sistema AB0. Então, é este daqui. Então, a Thalita está aqui. E aí a gente tem que saber que quadrados são representações masculinas no heredograma e círculos são representações femininas. Então a irmã de Thalita está aqui, ó, é esta daqui, e ela tem o fenótipo B negativo. Isso significa que o genótipo dela é IB traço, e aí como é negativo é Rzinho, Rzinho. Porém esse traço aqui a gente consegue corrigir ele, porque ele não é um traço. Porque o pai dela, que é este cara aqui, ele tem o genótipo de IA e B. E o RH é o Rzão e o Rzinho. Por que Rzinho? Porque ele tem filhos com RH negativo. Então eles têm que ter um Rzinho aqui. E aí aqui a gente não sabe se ele passou se ele passou o A ou se ele passou o B. E agora, o que a gente faz? Bom, eu sei que ela é B. Se ela é B, ela não tem este gene aqui. Se ela não tem este gene, ele não pode ter passado nenhum outro. Então, o único que ele pode ter passado para a filha ali é esse gene B aqui, ó, que foi para ela. A mãe, ela já tem uma característica Izinho, Izinho, porque é o O. O O é o Izinho, Izinho. Como é RH negativo, ela é Rzinho, Rzinho. Então esse é o genótipo da mãe. E essezinho que está aqui foi para ela também. Porque é o único gene que essa mãe pode passar, que é o Izinho e o Rzinho. Então nesse caso, esse é o genótipo em relação ao sistema como um todo da irmã da Thalita. Mas eles só querem do AB0. Então para vocês falarem, é só essa parte aqui do genótipo dela que vocês deveriam falar na resposta. E aí ele pede para falar qual a característica fenotípica impede a Thalita de gerar um filho com eritroblastose fetal. Então a primeira coisa que vocês precisam saber é o que é a eritroblastose fetal. É você produzir, é a mãe ter anti-RH, ou seja, ela tem que ter anticorpos ou aglutinina anti-RH. Para quê? Para ela grudar numa hemácia que tenha a proteína ou o aglutinogênio na superfície de membrana conhecido como RH. E é essa proteína aqui em cima que vai permitir que esse anti-RH grude na hemácia do feto, e aí esse feto é afetado porque ele vai ter as hemácias destruídas. E é isso que dá a eritroblastose fetal, é a mãe apresentar anti-RH. Isso geralmente acontece se uma mãe RH negativo tem um filho RH positivo e ela não recebe o soro durante o parto, porque geralmente é nesse período que ela é estimulada a produzir anticorpos anti-RH. Porque aí o sangue do feto, da criança, do bebê, entra em contato com o sangue da mãe e aí estimula o corpo a produzir anti-RH. Então, para ter eritroblastose fetal, a mãe ela precisa ser RH negativo.
Beleza? Então, por isso que ela não consegue, ela não deveria ter, não deveria apresentar eritroblastose fetal nenhum filho dessa mulher, a Thalita. E como que eu responderia essa pergunta? Assim, o genótipo, olha, o português aqui tá bom, hein? Quanto ao sistema ABO, é IB-izinho. E a presença de aglutinogênio RH, ou seja, ela é RH positivo e, portanto, não deve produzir anticorpos contra ela mesma. E essa é a característica que vai justificar o fato dela ficar impedida de gerar um filho com eritroblastose fetal. Aí na letra B, suponha que a Aline necessite de uma transfusão de sangue e que seu pai, sua mãe e sua avó materna tenham se prontificado a doar o sangue para ela. Se a transfusão do sangue fosse realizada, o sangue recebido de qual dessas 3 pessoas doadoras teria sua hemácia aglutinada de imediato? Justifique sua resposta. Então a Aline ela apresenta um tipo sanguíneo que é IA, Izinho, pelo simples fato de que ela não é AB. Então ela tem o IA que veio da Thalita e ela não tem o B que deveria vir do pai. Então o pai passou o Izinho. E ela é RH negativo. Se ela é RH negativo, ela tem Rzinho, Rzinho. Toda vez que você tem um sangue do tipo A, o seu plasma ele vai apresentar anti-B. Ou seja, ele vai combater todo e qualquer tipo de hemácia que apresentar na superfície de membrana dela proteínas do tipo B. No caso, você não tem naturalmente anticorpos contra o RH. Você só terá se você for estimulado a produzir esse tipo de anticorpo. Então, não necessariamente isso vai ser importante nesse tipo de questão. O importante é você saber que no sangue A você vai ter anti-B e no sangue B você vai ter anti-A. No sangue O você vai ter tanto anti-A quanto anti-B. E no sangue AB você não vai ter nenhum tipo de aglutinina em relação ao sistema AB0. No caso aqui da Aline, ela vai ter o anti-B. E esse anti-B vai reagir imediatamente com as hemácias do pai dela. Porque a mãe ela é A. Então, ela não vai ter hemácias comprometidas porque a Aline não tem nada contra ela. E a avó, a avó materna, que é esta daqui, ela também não tem nenhuma aglutinina, nenhum aglutinogênio em cima, na superfície da hemácia. Então ele não será combatido pela Aline. Porém, se ela fizer uma transfusão sanguínea com a Thalita e não tiver nenhum tipo de soro aplicado em conjunto para ela não produzir esse anti-RH, ela vai desenvolver um sistema imunológico contra o sistema RH. Mas não faz sentido você aplicar o soro se você está fazendo uma transfusão sanguínea para salvar a vida dela. Então, porque se você aplicasse o soro junto com essa transfusão, você acabaria matando ela porque ia coagular o sangue dentro dela mesmo. Dito isso, como que eu responderia essa questão? Assim, Aline apresenta em seu plasma aglutinina anti-B. Dessa forma, o sangue de seu pai apresentaria hemácia aglutinadas de imediato. Beleza? Então, essa foi a questão de hoje. Se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Eu acho um beijão, queijo. Tchau!